continuação das epístolas de Pedro. 2 Pedro é o que nós vamos estudar agora, o crescimento em graça. Os falsos mestres tentavam afastar os leitores de Pedro e da verdade cristã. A segunda epístola, a segunda carta de Pedro, vai alertar para os ensinamentos errôneos, errados, desses falsos mestres que só levavam à destruição. Pedro, ele acaba incentivando-os a lembrarem das verdadeiras promessas de Deus. Muitas vezes, alguém chega com um discurso, uma fábula, contrariando o que a Escritura Sagrada diz. E é nesse momento que nós temos que ter muito cuidado para não ser ludibriado, para não ser enganado, para não falsificar a palavra. Porque os falsos mestres, eles adulteram a palavra, eles falsificam a palavra e eles estão aí até hoje. A autoria, sem dúvida nenhuma, é a mesma da primeira epístola, a autoria é de Pedro, ele escreveu essa carta inclusive no final da sua vida e a data é pouco antes da sua morte, ou seja, na metade da década de 60 depois de Cristo. Então, logo depois, da segunda parte ali, da década de 60, 65, 66, é que nós temos essa data aproximada para a segunda de Pedro. Fazendo aqui um histórico, a carta foi escrita para um grupo grande de pessoas, incluindo os destinatários da primeira epístola. Você pode ver na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, que esse grupo de pessoas era grande, que ele queria que essa mensagem chegasse. Os leitores, eles estavam enfrentando a infiltração dos falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Hereges, que trazem uma mensagem em nome de Deus, mas que de Deus não existe nada. Muito cuidado com eles, abra os olhos com os falsos mestres. Vamos dar uma olhada no esboço de 2 Pedro? Nós temos no capítulo 1, versículo 1 e 2, a introdução e a saudação da carta. No versículo 3 e 4, nós temos a provisão de Deus para os cristãos. Ele nunca vai deixar você desamparado. Ele sempre terá uma provisão para você. Nos versículos 5 a 11, nós temos a obrigação dos cristãos. Talvez você me pergunte, qual é, professor? A obrigação do cristão é ele se manter firme na fé, inabalável. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, permaneça firme até a volta do nosso Salvador. Nós temos também, ainda no capítulo 1, dos versículos 12 a 21, o testemunho de Pedro. Já no capítulo 2, do 1 ao 22, o perigo dos falsos ensinamentos, daqueles ensinamentos adulterados, falsificados. No capítulo 3, de 1 a 13, nós temos a certeza da promessa de Deus. As promessas de Deus, elas vão se cumprir. Todas quantas são as promessas do Senhor, elas irão se cumprir. E no capítulo 3, do 14 ao 18, o encorajamento para viver uma vida piedosa, uma vida de amor, uma vida que olha para o próximo como se esse próximo valesse muito, e ele vale muito de fato, Por isso que Jesus ele ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então esse próximo ele vale muito e nós temos que ter uma vida piedosa. Temas essenciais da segunda epístola de Pedro: o perigo dos falsos ensinamentos, um grande perigo, um grande estrago, a certeza da salvação, que eu e você não podemos perder. Não perca a certeza de que você estará salvo. E o dia do Senhor. O dia do Senhor vai ser um dia de muita alegria para os salvos em Cristo Jesus, mas vai ser um dia terrível, um dia de muita tristeza
para aqueles que negligenciaram assim a salvação. Relevância da mensagem de Pedro para os dias de hoje. Fique vigilante em relação aos falsos mestres. Eles estão por aí, em todo lugar. Cuidado, abra os seus olhos, cuidado com os falsos mestres, porque em qualquer momento aí você pode se deparar com alguns deles. Esteja preparado para a vinda do Senhor. Quando será? Hoje? Não sei. Daqui 5 dias? Não sei. Daqui 1 semana? Não sei. Daqui 1 ano? Daqui 10 anos? Daqui 50 anos? Não sei. Eu só sei que eu preciso estar preparado para esse grande dia. Amadureça como cristão. Não seja uma criança mimada, espiritualmente falando, não. Seja maduro na fé. Ah, mas existem coisas que me entristecem dentro da igreja. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. Lá na outra igreja vão acontecer coisas também para te entristecer. Então o melhor é que você amadureça e que você olhe apenas para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amadureça e viva uma vida cristã abençoada, tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula nós vamos começar a estudar as 3 epístolas do apóstolo João. 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João na próxima aula. Até lá!